Que a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. É o que de coração te desejo. Vamos para mais um bate-papo. E hoje nós vamos começar a estudar a carta a Esmirna, ali no Apocalipse capítulo 2, verso 8. Falando um pouco sobre essa cidade, hoje é uma cidade que pertence à Turquia, ela muito visitada hoje, uma cidade muito próspera, ela tem em volta hoje de 4 milhões de habitantes, fica a 65 quilômetros aproximadamente ali da cidade de Éfeso, que nós acabamos de estudar também. Hoje o nome da cidade é Izmir. Izmir é o nome da cidade. Uma cidade próspera, uma cidade portuária, ela tem um dos maiores portos ali da Turquia. É a terceira maior cidade do país, uma cidade realmente bem significativa e que já existia milhares de anos antes de Cristo. Ela ficou conhecida no mundo dos estudiosos como a primeira cidade que foi escolhida para a construção do templo da deusa de Roma. Também se estabeleceu lá o templo dedicado ao imperador Tibério. E aí vai, era uma cidade muito religiosa, muito idólatra, a cidade de Turquia. A igreja de Esmirna foi fundada no mesmo período que é formada lá da igreja de Éfeso. Estima-se que no período que Paulo estava em Éfeso, sendo próximo, também ele fundou ali a primeira igreja cristã na cidade de Esmirna. Na época tinha aproximadamente 100 mil habitantes, mas já era uma cidade para aquela época de um porte grande, influente e também muito visitada até pela geografia, privilegiada ali, beira-mar, toda a cidade é assim, beira-mar, ela tem as suas vantagens. Nós sabemos isso até por morar em uma delas aqui perto, como Salvador, cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza, essas cidades de beira-mar, elas sempre atraem muita gente de fora, o turismo é uma fonte de receita, então assim estava a cidade de Esmirna. Conhecendo já as particularidades dela, que nós já falamos aqui para você, nós vamos agora então entrar na carta, que segue o mesmo padrão das anteriores, da anterior Éfeso e das que vão sucedê-la também. É uma carta menor, porque não tem um puxão de orelha, mas tem a apresentação, como nas demais tem, e nós queremos conversar sobre essa apresentação de Jesus, que já é uma apresentação diferente da de Éfeso e das outras também. O versículo 8, ele vai servir de inspiração para a gente hoje. O verso 8 diz assim: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Repito, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Nós vamos separar essas duas sentenças para a gente fazer o nosso comentário. São duas expressões importantíssimas. Eu espero que eu tenha a felicidade de fazer você compreender isso. Então vamos dividir. Vamos começar com essa expressão, primeiro e último. O que é que Jesus estava dizendo com essa expressão? Nós podemos pegar essa expressão também e colocar no grupo daquelas expressões idiomáticas, primeiro e último. Alguns pais, não sei se os atuais fazem, mas o antigo fazia muito isso. Quando chamava a atenção do seu filho, ele dizia assim, o meu pai mesmo fazia isso: que seja a primeira e a última vez, capitão, que você tenha feito isso. Quer dizer, primeiro, não faça mais isso. Então, são expressões idiomáticas. Então, você não interpreta ao pé da letra, você vai ver o que é que ele está querendo dizer com isso. Então, quando ele diz primeiro e último, ele está simplesmente dizendo que ele é o único, que não há outro além dele. Não há outro igual, não houve antes nem haverá depois, ele é o primeiro e o último. E a igreja entendeu bem isso, mas entendeu mesmo. Deixa eu fazer uma relação, uma diferenciação aqui entre duas palavras que a gente ouve muito no nosso ambiente: primogênito e unigênito. Aí você vai ver como é diferente. Por exemplo, primogênito diz do primeiro, é o primeiro gerado. Então, o primeiro é o irmão mais velho que você tem. É o mais velho, ele é o primogênito, foi o primeiro. Unigênito já tem uma outra definição, já tem um outro conceito, único. Pronto, único gerado, não tem antes
nem depois. É o Filho único. É o Filho único. Nós temos essa citação, veja só, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, único filho, único gerado daquela espécie, é o único modelo, não tem outro. Então Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. Eles entenderam bem isso. A igreja compreendia bem isso. A gente vai ver alguns escritos de João, por exemplo, na carta dele, na primeira carta dele, no capítulo 5, verso 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é gerado, o que dele é nascido. Então você não pode amar a Deus e não amar a Jesus. Se ama a Deus, ama Jesus. Deus está dizendo, né? Deus gerou Jesus Cristo. Então, o que dele foi gerado. Então, essa ideia estava muito clara, está muito clara no Novo Testamento, muito clara. Hebreus capítulo 1, verso 5, o livro de Hebreus é atribuído ao apóstolo Paulo, por alguns estudiosos. Diz assim, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Quer dizer, essa pergunta exige uma resposta negativa. Qual dos anjos? Nenhum anjo, Deus falou assim, se dirigiu dessa forma. Há um único ser a quem ele se dirigiu assim foi a Jesus Cristo. É isso que o escritor está dizendo. Então, ele é o único gerado nesse formato. Então, veja como estava na mente, do coração da igreja, dos cristãos daquela época, de Jesus ser o único gerado, o único Filho de Deus, autêntico, gerado por Deus. Talvez aí um momento bom de a gente usar é o texto de Mateus 1:20, que conta a história de José e Maria ali quando estava na concepção de Jesus Cristo. O que aconteceu? Eles estavam noivos para casar, José e Maria, e de repente Maria aparece grávida. Então, como José não tinha tido, ele tinha certeza que ele não tinha tido nenhum contato sexual com Maria, então não era possível que ela estivesse grávida, só se fosse de uma outra pessoa. Então, ele imediatamente, ele projeta então deixá-la. No versículo 20 diz assim, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que dela está gerada é do Espírito Santo. Então, Jesus não foi gerado com a semente humana, de homem, entende? Então, a geração de Jesus é diferente de qualquer mortal que você conheça, qualquer mortal. Precisava, para entrar no planeta, o nascimento vaginal. Então, usou o vaso Maria, o instrumento Maria, mas a geração, a concepção de Jesus Cristo foi totalmente divina. Então, até no dia do batismo dele, você deve lembrar, se não procure saber, há uma testificação do alto. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, dizia Deus. Eles ouviram essa voz dos céus no dia do batismo de Jesus Cristo. Então, havia essa ideia. Então, primeiro e último, único, não tem outro, não tem. Não há, não tem. Aí você vai ver dizendo, quando ele diz, eu sou o caminho, não tem outro. Não tem outro, não há outro. Você vai ver o que o apóstolo vai dizer em Atos também, 4:12, porque nenhum outro nome foi dado no céu, na terra, embaixo nas... Nenhum outro nome foi dado pelo qual importa que os homens sejam salvos, Jesus Cristo. Então, ele é único nisso, ele é único. Qualquer ensino diferente disso deve ser refutado, deve ser rejeitado, deve ser afastado. Isso que nós chamamos, explicamos a você, é uma heresia, é uma distorção da palavra do Senhor. O livro de Judas, no seu capítulo único, e o versículo 4, ele diz assim, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. O que é que eles fazem? Eles negam isso, eles negam a divindade de Jesus Cristo. Jesus foi o melhor homem que já existiu. Não, Jesus era Deus, ele veio em forma de Deus, tomou forma de homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Talvez a nossa mente pequena tenha dificuldade de entender isso, mas João descreve bem, ora, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, qualquer ensino que negue a divindade de Jesus Cristo é um ensino do mal, demoníaco, negar isso. Então, Judas diz, vão aparecer
Aí vem dizendo, que Jesus era como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Coisa nenhuma, Jesus Cristo sempre existiu em forma de Deus. Não teve a vaidade de ser, viveu como um homem, mas a sua natureza era divina. Então ele foi, e nesse formato ele é o primeiro e único, ninguém teve uma geração igual a do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é o Filho unigênito de Deus, unigênito. Depois que nós o recebemos, aí nós ganhamos o direito de se tornar filhos de Deus. Até então, até receber Jesus Cristo, nós somos só criação de Deus. Depois que nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, é que ganhamos a condição de filho de Deus, agora gerado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Já é diferente. Então, não tenha dúvida de rejeitar tais ensinos. Qualquer um que venha negando Jesus Cristo, lembre-se, quem crê no Senhor, quem crê em Deus, ama Jesus Cristo. Se não amou Jesus, está fora, está errado. Bom, entendeu o que é primeiro e último? Pronto. Vamos para a segunda frase. Que esteve morto e tornou a viver. Você sabe, se não fique sabendo, nenhuma apresentação de Jesus Cristo era por acaso. Ele estava ali transmitindo algo. Então, quando ele diz que esteve morto e reviveu, ele está destacando o quê? A vitória dele sobre a morte. Ele está falando sobre a sua ressurreição. Ele está dizendo, olha, a morte não teve poder sobre mim. A morte não pôde me reter. Então, ele vence a morte. Né? E diz isso para a igreja. Olha, aquele que esteve morto, mas que reviveu, revivi. Olha, na situação em que estava a igreja em Esmirna, naqueles dias, o primeiro século da igreja, né? Então a igreja enfrentou uma perseguição brutal, foram dias difíceis. Os cristãos daquela época, eles tinham a sensação de que eles estavam andando no vale da sombra da morte, porque o imperador se voltava ferozmente contra a fé que eles processavam. Eu não sei se eu falei, mas se não estou falando agora, Esmirna foi o primeiro lugar onde se construiu o templo dedicado ao imperador Tibério. Aqueles imperadores, reis daquela época, eles se sentiam deuses, eles queriam serem adorados, eles queriam ser venerados, inclusive eles mumificavam os reis, achando que eles vão levantar um dia, né? Claro, todos vão ressuscitar um dia, mas não do jeito que eles esperavam. Então a igreja vinha com uma convicção totalmente diferente, uma fé, uma crença e uma pregação totalmente diferente do que eles tinham acostumado a ouvir. E isso para o império foi um desafio, e eles se voltaram ferozmente contra a igreja. Depois que nós começarmos a nos aprofundar nessa carta, você vai entender isso mais profundamente, essa fala de Jesus. Estive morto, mas reviveu. Para você ter uma ideia, eles começaram uma caça aos cristãos em Esmirna, e teve um momento que eles prenderam um grupo de 18 e não conseguiram prender o líder, que era Policarpo. Policarpo era o bispo, era o pastor da igreja de Esmirna, era o anjo a quem iria receber a carta para passar para a igreja. O anjo era Policarpo. Então, o que aconteceu? Policarpo já estava velho, 86 anos aproximadamente, mas eles conseguiram capturar Policarpo. Eles conseguiram. Aos outros eles mataram, jogaram na arena lá para os leões, fazendo aquela festa pública, o povo vibrava, gostava de ver aquilo, sobretudo estavam matando os inimigos dele, no caso os cristãos na época. Mas com o líder, o imperador quis fazer diferente, chamou Policarpo. Está lá então aquele senhorzinho de 86 anos, e o rei disse para ele, olha, renegue tua fé, jure e eu te libertarei de uma vez por todas. Tens apenas que fazer uma coisa, você vai ter que insultar a Cristo. Quer dizer, falar mal, blasfemar de Cristo ali para todo mundo ver. Policarpo respondeu assim para o imperador, eu tenho servido por 86 anos a ele e ele nunca me fez mal algum. Por que então agora eu deveria blasfemar contra o meu rei, Senhor? Imaginem o que foi o imperador ver isso. Imagine. Que afronta, não foi? Então, jure pela fortuna de César. Insiste. E a Policarpo responde, tu te lisonjeias em esperar persuadir-me. Em toda verdade e solenemente te declaro, eu sou um cristão. Rapaz, que Deus seja louvado, né?
Deus seja louvado. Ele jure pela fortuna de César. Ele diz, eu vou te dizer solenemente, eu sou um cristão. Eu tenho uns leões aqui para usá-los como me convém, disse ele, ameaçando o Policarpo. Policarpo, dê suas ordens. Pois nós cristãos, quando arrependemos, não é do melhor para o pior, mas é esplêndido passar da perversidade para a justiça de Deus. Dê essas ordens para os leões fazer o que quiserem. O imperador ficou ainda furioso com esse homem. E disse o seguinte, olha, se você não se arrepender, você será queimado na estaca, uma vez que você está desdenhando dos leões. Mais uma vez, Policarpo é contundente na sua resposta. Tu me ameaças com um fogo que queima por 1 hora e então se extingue. Mas tu conheces o fogo do eterno, da justiça que vai vir? Tu conheces a punição que vai devorar o ímpio? Venha, diz Policarpo, não demore, faça o que você quiser comigo. Meus irmãos, você que nos acompanha, que fé desse homem, hein? Que fé, que compromisso com Jesus Cristo. Quando eu estudo essas histórias, eu fico, meu Deus, que tipo de cristão eu sou? Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de cristão nós temos? Porque a gente está convivendo diariamente aí com as pessoas, a gente está vendo as pessoas que estão caminhando na igreja, mais para buscar coisas para si. Né? É aquela coisa do homem, antropocentrismo, como nós chamamos, o homem no centro, né? Que vem para buscar dinheiro, para buscar saúde, para buscar casamento, para buscar isso, sabe? Não são pessoas que estariam dispostas a dar vida pelo Evangelho. É com aquelas pessoas que a gente diz, Cristo é só um ídolo para eles, sabe? Um ídolo, não é Senhor, não é Redentor, diferente desse homem. Então, quando a condenação foi proclamada para ele, veja a frase, lembre que estive morto e reviveu. E agora ele está com a sua vida ameaçada de ser morto. E ele, então, não se mexe. A condenação foi dada. E mandaram amarrar ele na estaca para queimar vivo. Quando os soldados foram pegar Policarpo, sabe o que foi que ele falou? Não precisa me amarrar. Eu não estou pensando em fugir. Quer dizer, ele mesmo iria para lá, para junto da estaca, para ser queimado. E a população se juntou, correram, foram pegar feixes, gravetos, para ajudar, para queimar com alegria, para ver o patriarca, ou para ver o nosso mártir ser queimado. E quando ele era queimado, eu vou ter que trazer essa oração para vocês. Eu tenho que, né? Essa oração você tem que ver. Enquanto a chama estava queimando, ele estava orando. Ora a oração dele. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, através do qual nós recebemos a graça de te conhecer, Deus de anjos e poderes, de toda a criação, de todos os justos que vivem em tua presença. Te bendigo por considerar-me digno de estar nesse dia e hora entre os teus mártires e beber do cálice do meu Senhor Jesus. Eu te adoro por todas as tuas misericórdias, te bendigo, te glorifico através do eterno sumo sacerdote Jesus Cristo, com quem a ti e ao Espírito Santo seja a glória, tanto agora como para todos sempre. Amém. Essa foi a oração de Lutero. Ele se julgava feliz, privilegiado por beber do cálice do Senhor. Ele está fazendo uma referência a como Jesus Cristo morreu por nós e ele tem que morrer por Jesus Cristo agora, pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Sabe? O maior inimigo do homem, da humanidade, é a morte. É a morte. Mas ela seria aniquilada por Jesus Cristo, destruída por Jesus Cristo. Está em Hebreus 2, 14 e 15. Né? E visto que como filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte dele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Não é isso? A gente não tem medo de morrer, a gente não está vendo o desespero que as pessoas estão, e até as pessoas que professam a fé em Cristo, pessoas que estão se deprimindo, se trancando dentro de casa, sendo tomado pela angústia, pelo pavor, pelo espírito de pânico. Por quê? Medo da morte. Tornou toda a criação sujeita. Aí vem Jesus e aniquila. Lembre da expressão que nós estamos falando. Aquele que esteve morto. É a palavra de esperança. E vivi e revivi. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho uma vida em minhas mãos.
Eu vim para aniquilar a morte. E Paulo diz em Coríntios 15, 26 assim, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quer dizer, o diabo já foi aniquilado, o pecado foi aniquilado, a enfermidade foi aniquilada, só falta agora a morte ser aniquilado, o último a ser aniquilado, destruído de vez, e vai acontecer quando o nosso corpo for revestido pela imortalidade com a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esperança! Que melhor notícia alguém poderia dar ou receber? A morte não existe mais. Quando será esse tempo? Para qual geração será esse privilégio? Perguntaria alguns. Nunca mais sentir a dor da separação de alguém, de pessoas que nós amamos? Quando é que vai acontecer isso? Quem poderá nos garantir que isso vai acontecer? Só um, Jesus Cristo, que foi morto e reviveu. Ô meu amigo, se você ainda não tem esse Cristo em sua vida, faça isso agora. Confesse-o como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as pessoas que você conhece vão morrer um dia. Você vai morrer um dia, biologicamente, fisicamente, se Cristo não vier antes. Né? Se nós não formos essa geração privilegiada de participar da volta de Jesus Cristo, todos nós, todas as pessoas que você conhece, mais cedo ou mais tarde, todos os dias nós recebemos a notícia de alguém que morreu, antes mesmo da pandemia. É assim a vida, sabe? Mas, para quem conhece Jesus Cristo, essa morte já não é mais problema. Né? Aí diz em Apocalipse, e nós vamos chegar lá, bem-aventurados que não participam da segunda morte. Aquelas pessoas que a segunda morte não tem poder sobre elas. E são as pessoas que recebem Jesus como seu Salvador. E era isso que Jesus estava dizendo à igreja em Esmirna. E foi essa palavra que fez com que a igreja em Esmirna, aqueles cristãos enfrentassem as arenas, as feras, a fúria do imperador, e que fizeram eles desdenhar enquanto eram assassinado pelos seus algozes. Se você ainda não fez isso, receba Jesus como seu Salvador. Entregue sua vida a Ele. Lembre-se, Ele veio para nos dar vida e vida eterna. Que o Senhor te abençoe. Se esse vídeo for relevante para você, compartilhe. Com outras pessoas, compartilhe. Sem moderação. Não deixa para depois, não, para você não esquecer. Faz logo agora. Bota no grupo de família, no grupo da empresa, bote onde você quiser. Compartilhe com o maior número de pessoas. Deixe seu like, deixe seu comentário, fale da sua alegria em servir a Jesus Cristo e o que você estaria disposto a fazer por essa fé. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.